Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Programação em Python. Nós hoje vamos falar sobre funções definidas pelo usuário. Muito bem, nós vimos nos vídeos passados, os mais recentes, o que são as funções internas do Python, como utilizá-las, vimos o exemplo de algumas delas, vimos a função interna range. É muito importante que você entenda o funcionamento, a sintaxe, como criar, utilizar a função range para criar nossos objetos iteráveis, porque nós vamos utilizar isso muito durante o nosso curso. Nós vimos a diferença conceitual entre funções internas e métodos, ok? No geral, são as mesmas coisas, tratam-se dos mesmos tipos de objeto, são blocos de comandos nomeados na memória que nós invocamos para fazer determinado processamento, ok? Só que os métodos são processados sobre alguns objetos, existem métodos que alguns objetos possuem e outros não, e funções internas, no modo geral, independem do objeto. Ok? E agora nós vamos ver as funções definidas pelo programador. De um modo geral, as funções criadas, definidas pelo programador, são blocos de código que nós nomeamos, ok? Que elas têm um nome, esse bloco de código, que nós invocamos para que ele realize algum processamento. Ela pode ser bem simples ou bem complexa, depende muito do que nós vamos propor, né, nessa função para que ela execute, o que ela vai fazer, qual o processamento que ela vai fazer. Então pode ser uma coisa simples, como uma impressão de uma mensagem qualquer na tela, ou mesmo uma gravação em banco de dados que não há um retorno na tela, mas há um resultado de um processamento. Em geral, o nome da função segue a mesma regra do nome de variável. Para criar uma variável, você não pode pôr iniciar com números, nem tampouco iniciar com caracteres especiais. No nome da variável não pode existir caracteres especiais, pode ter uma mistura de letras e números, desde que inicie com uma letra, ok? Então a função segue a mesma regra. Você, para nomear uma função, você tem que seguir a mesma regra das funções, ou perdão, da nomeação de variáveis, ok? Para a definição de uma função, então, o que nós fazemos? Nós usamos a instrução def, que é uma palavra reservada do Python, o nome da função em seguida. Lembre-se que o nome da função não pode ser o nome de uma palavra reservada, ok? E você indica aqui, entre parênteses, que você está recebendo ou não na função um parâmetro qualquer. Na chamada da função, eu posso informar um parâmetro. Então, esse parâmetro, né, dentro da função, ele vai ser processado e ter um resultado que vai ser apresentado ou não. Em seguida, eu ponho dois pontos, então, para finalizar a definição da função. E nesse caso agora, na linha seguinte, observe que o Python já me deu um recuo aqui, essa indentação, porque a indentação em Python define um bloco onde vai ser executado alguma coisa. Então, o meu bloco aqui é a minha função e dentro dela eu tenho vários outros comandos que vão ser processados na chamada da função. Nesse caso aqui é a função mais simples possível, ok? Onde eu não recebi nada e imprimir então uma linha em branco. Então, na chamada da função, se eu ponho aqui função e chamo a função, ok? Lembre-se que para invocar essa função, para que ela processe o que ela se propõe a processar, nós devemos invocar com um conjunto de parênteses ao final. Caso eu não informe esse parênteses, ele vai simplesmente me dizer, o Python vai interpretar que eu quero apenas saber que tipo de objeto é aquele. Ele está falando para mim que é uma função do tipo função, ou melhor, uma função com o nome função, ok? Então, para invocar a função, eu ponho aqui dois parênteses. Fecho, abre e fecho parênteses, eu estou invocando a função. Ao invocar a função, ele simplesmente vai imprimir uma linha em branco. Eu posso mandar então também que ele imprima uma mensagem qualquer, ok? Então eu defini a função, observe que eu executei essa linha e ele redefiniu a função para mim, imprimindo a mensagem. Na chamada da função, ele simplesmente imprime uma mensagem, ok? Caso eu queira definir uma função que tenha algum parâmetro, que ela receba algum parâmetro e faça algum processamento, então nesse caso eu vou definir a função, entre parênteses eu digo se ela tem um parâmetro qualquer e vou falar para ela o seguinte:
essa função vai imprimir simplesmente o parâmetro como resultado. Então, na chamada da função agora, ok, ele vai me imprimir para mim um resultado. Só que ele diz aqui o seguinte, que a função está esperando que a chamada da função eu informe um argumento para ela, que a função vai receber aquele argumento como um parâmetro para que ela possa fazer algum processamento. Então ele diz aqui, ó, erro, você deixou de informar um item posicional requerido. Nós vamos ver mais à frente que são itens posicionais, itens chave valor, para que a gente possa entender também a diferença da execução de algumas funções, ok? Então ele está esperando que eu mande para ele algum argumento. Esse argumento ali, ele simplesmente vai imprimir, ele pode ser um número qualquer, ok? Ele pode ser também um conjunto de caracteres ou uma mensagem qualquer, que ele simplesmente recebe aquele argumento que eu passei pela chamada da função, ele recebe esse parâmetro na função e imprime esse parâmetro. Inclusive, pode ser uma operação matemática também. Eu posso fazer uma operação matemática aqui como argumento, passando para a função essa operação matemática, e ela vai processar para mim, imprimindo o resultado dessa operação matemática. Ok? Então, eu estou chamando a função usando um parâmetro qualquer. E no caso, se eu quiser passar vários parâmetros para essa função, então eu vou definir a minha função com vários parâmetros, A, B, C, ok? Lembrando que esses parâmetros recebidos pela função são nomes de variáveis que eu estou definindo que vão receber os valores passados quando eu invocar a função, ok? Quando eu invocar essa função, eu vou pegar esses argumentos e vou colocar separados por vírgulas. A função vai receber esses argumentos em forma de parâmetros para serem processados, e em cada variável dessa, ela vai lançar, guardar dentro dela, armazenar os valores que eu estou passando, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou imprimir o A, o B e o C na chamada da função. Então, quando eu chamar a função, caso eu não informe nada, ela vai me dar um erro. Olha, é requerido 3 argumentos posicionais. Você tem que passar esses 3 argumentos para que ela possa processar. Se você não passar, ela vai te dar um erro, porque ela está esperando esses argumentos. Se eu passar apenas um dos argumentos, por exemplo, ela vai falar, olha, está faltando ainda 2. Então, eu tenho que formar todos os itens, ok? Cada um desses argumentos posicionais para que ela possa receber, atribuir as variáveis e fazer, então, a impressão. Ok? Ela está imprimindo cada um desses itens, dessas variáveis A, B e C. Observe aqui que ela recebeu esses valores e atribuiu a cada uma dessas variáveis os valores que eu passei. Podiam ser qualquer um, ok? Observe aqui que eu poderia colocar, inclusive, aqui sendo uma mensagem qualquer, e ela vai imprimir para mim exatamente o que ela se propõe a fazer, imprimir simplesmente aqueles valores, aquelas variáveis e o seu conteúdo, ok? Então, nesse caso, se eu coloco aqui simplesmente o número 3, eu posso também fazer aqui, então, uma mudança nessa função. Ela vai imprimir quais são as variáveis e imprimir para mim o A mais B mais C. A função agora faz 2 operações. Imprime para mim quais são os conteúdos das variáveis e imprime a soma deles, já que são números. Então, ele vai fazer, ó, os números são 1, 2 e 3, e as somas desses números é 6. Então, nós vimos que a função, quando ela é definida para receber alguns valores de forma posicional, ela é definida dessa forma aqui, ok? Vamos colar aqui. De forma posicional, os argumentos são A, B e C. Mas também nós podemos invocar essa função. Observe que ela espera números posicionais, ou melhor, itens de forma posicional, são seus parâmetros A, B e C. Ela nomeou esses parâmetros para mim, ok? Então, nesse caso aqui, eu posso invocar a função falando quais são as chaves, que seriam aquelas variáveis que ela definiu, e os valores que eu quero que cada uma dessas chaves, daquelas variáveis, né, receba. Então, eu posso chamar a função dizendo que o C é igual a 1, que o D
perdão, que o B é igual a 2 e que o A é igual a 3. Observe agora, então, que a função falou quais são os valores, ok? 3, 2 e 1, e ela me imprimiu o resultado. Eu passei para ela quais são as chaves, quais são as variáveis, ok? Eu identifiquei para ela, falei, olha, a variável A, que está dentro da sua função, do seu escopo, que você definiu como sendo a primeira, apesar de eu estar colocando ela na última posição, ela vai entender que aquele A, né, que aquela variável A, na definição da função, vai receber o número 3, que o B vai receber o 2 e o que C vai receber o 1. Observe que se eu tirar aqui qualquer um desses itens, ele vai dizer para mim que está faltando um item posicional requerido, ok? Então, nesse caso, eu posso deixar o 1 aqui dessa forma. Observe que ela imagina, né? A função foi definida para o primeiro item ser o A. E na chamada, eu estou dizendo que o 1 aqui não tem uma chave valor, eu estou deixando ele posicionalmente mesmo na chamada da função. Em seguida, estou falando que o B é o 2 e o A é o 3. Mas o A, na definição da função, é o primeiro. Então, ele vai dizer que você está tentando atribuir àquela variável A muitos valores. E ela está esperando aqui, pelo menos, a posição correta. E eu estou dizendo que o A vai receber o 1 e o A também vai receber o 3. Olha que o C ficou de fora. Então, o que eu faço? Eu posso pôr o C aqui como 3. Ele vai falar quais são os valores de cada uma das variáveis que ele recebeu. Vai me mostrar ali que o 1 foi na posição, o B e o C está ok. Eu troquei de posição, mas ele está fazendo para mim corretamente a atribuição de cada um deles. Observe que o A é 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 3, tal qual eu determinei na chamada da minha função. Ok, então nesse caso aqui, observe que eu já fiz uma chamada misturando chave e valor, ok? Eu fiz o valor posicional e o B posicional também, eu posso inclusive fazer dessa forma, que ele vai funcionar da mesma forma, ou simplesmente passar todos esses valores que ele vai atribuir a cada uma das chaves, a cada uma das variáveis que foi definida dentro da função. Tranquilo? Eu não posso deixar de fazer, é deixar de informar algum item, né? Alguma desses parâmetros que a função está programada para receber, porque ele vai me dar um erro, falando assim, ó, um argumento requerido que é posicional está faltando. E ele está falando, inclusive, qual é? O C é o terceiro elemento da função. Então, eu posso fazer qualquer coisa desse gênero aqui, que ele agora, completando aqui os itens posicionais, ele vai permitir que a função trabalhe de acordo com o que ela foi programada para fazer. Imprimir para mim quais são os valores que eu passei e a soma deles. Ok? Muito bem. Agora, se nós tivermos a chamada de uma função com vários itens posicionais, vamos supor que nós temos 100 números e nós devemos passar todos esses números, sejam em forma de variáveis, seja em forma de listas, seja em forma de dicionários, objetos válidos do Python. Nós vamos passar 100 tipos de objetos para uma determinada função. E nós queremos tratar desses itens à medida que eles forem sendo passados para a função. Ok? Mas nós não sabemos em quantos serão esses itens. Então, nós podemos usar um operador que nós chamamos esse operador de desempacotador ou empacotador. No caso da função, ele vai empacotar todos os argumentos que eu passar, ok? A função vai pegar aqui todos os argumentos passados e transformar em uma tupla. Nós ainda não vimos coleções no nosso curso, mas, no modo geral, existem alguns tipos de coleções que nós podemos trabalhar com o Python. Uma delas é a tupla. A tupla são elementos que são separados por vírgulas e guardados dentro de uma coleção delimitado por parênteses. Então, se eu defino aqui uma tupla, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e string no final,
ele vai guardar dentro dessa variável, desse objeto minha tupla, uma tupla delimitada por delimitada por parênteses. Caso eu queira imprimir a minha tupla, verificar o que tem dentro da minha tupla, observe que minha tupla agora tem 6 itens numéricos e uma string. Essa string pode ser qualquer coisa, ok? Mensagem, qualquer mensagem. Se eu imprimir agora, isso é uma tupla. São elementos, uma coleção de elementos misturados, eles não precisam ser necessariamente do mesmo tipo, por exemplo, não precisa ser um tipo numérico, pode ser tipo string com tipo numérico inteiro, com tipo numérico de ponto para flutuante, ok? Então, na chamada de uma função, observe aqui que o tipo da minha tupla é uma tupla, né? Eu vou colocar aqui só números para facilitar o nosso trabalho aqui. Eu estou criando então a tupla com os números de 1 a 7, ok? E essa definição, inclusive, você pode fazer a definição da tupla dessa forma, falando que dentro dessa variável, desse objeto aqui que eu nomeei minha tupla, vai receber todos esses números. Ou eu posso colocar, inclusive, entre parênteses também, que funciona da mesma forma, ok? A minha tupla foi definida, o tipo da minha tupla é um tipo de interno do Python, um tipo de objeto tupla, ok? Isso tudo para dizer que na definição de uma função qualquer, onde eu não sei a quantidade de itens que serão passados, ou eu quero processar todos aqueles números, ou aqueles itens passados de alguma forma dentro da minha função, e eu não sei quantos são e que tipo eles são, eu quero colocar todos eles dentro de uma tupla chamada números. Supondo aqui que são números que virão, ok? Mas lembre-se que numa tupla você pode ter qualquer tipo de objeto válido do Python. Números, strings, mensagens, dicionários, listas, outras tuplas. Então, nós vamos ainda ver, inclusive, como recuperar dados das tuplas. No primeiro momento aqui, a gente vai fazer um exemplo básico que você vai entender como nós podemos recuperar, uma das formas que nós podemos recuperar os itens de uma tupla, ok? Então, no caso aqui, na definição dessa função chamada lista, eu estou imprimindo quais são os números, ok? O que é esse número, o que contém dentro dele, o tipo, que vai ser uma tupla, ok? E estou percorrendo cada um dos itens dessa tupla. Eu estou falando aqui nessa linha, nessa instrução seguinte. Para cada número que estiver dentro da tupla números, eu vou imprimir esse número separado ao final, né? O print você se recorda. Se você não fala qual é o final, o que ele tem que imprimir no final, ele vai imprimir um salto de linha. Então, estou dizendo simplesmente aqui que ao invés de saltar uma linha, ele vai imprimir um tracinho, ok? Defini a minha função chamada lista, onde vai receber esses números. Agora, eu vou invocar essa função e enviar para ele vários itens. E ele vai colocar tudo isso dentro de uma tupla. Observe aqui que ele fez exatamente o que eu pedi que ele fizesse. Ele imprimisse para mim os números, ele imprimiu então uma tupla aqui com todos os números que eu passei. Ele imprimiu para mim qual é o tipo desse objeto números, ele me falou é de uma classe tupla. Essa palavrinha classe aqui, nós vamos depois ver do que se trata. É um paradigma, uma das definições do pensamento de uma linguagem orientada para objeto, ok? E em seguida eu fiz um loop de repetição. Para cada número que existir dentro dessa tupla, eu vou imprimir aquele número separado por um tracinho. E foi exatamente isso que ele fez. Tranquilo? Então, qual é a vantagem da utilização desse operador asterisco para ele transformar os itens que eu passo para a função em uma tupla? Que eu não preciso saber quantos são esses argumentos. Um exemplo prático aqui que eu coloquei foi: eu quero imprimir quais são as copas de um determinado país que ele ganhou, que ele foi campeão. Nós sabemos que temos o Brasil, que já foi campeão pelo menos 5 copas, a Alemanha em 4, a Espanha em uma e a China em nenhuma. Como é que essa função então trabalha? Ela vai receber o nome do país e imprimir todos os anos, ok? Vai receber aqui dentro dessa variável, desse objeto anos, que é uma tupla, ok? Que ele vai, por causa desse operador, vai transformar todos os anos que ele receber nessa função em uma tupla.
e vai imprimir então o nome do país e para cada ano que o país foi campeão, né, de uma Copa do Mundo, ele vai imprimir o ano, a palavra ano aqui, em seguida o ano que foi recebido. Então, definindo a nossa função, nós podemos invocar essa função então para imprimir o nome do Brasil e todas as Copas em quais ele foi campeão do mundo, ok? E a da Alemanha, então, também não necessariamente eu precisaria saber antecipadamente quantos anos, podiam ser 10, 20, 30 anos aqui, 30 itens, vamos pensar assim, separados, que ele poderia imprimir um por um, ok? Ou fazer qualquer processamento sobre ele, tranquilo. Da Espanha um e da China, que não teve nenhum, ele imprimiu simplesmente o país China e não imprimiu nenhum ano em que o país foi campeão. Então, a vantagem de se utilizar essa instrução asterisco aqui para ele empacotar, para ele transformar aqueles argumentos que foram passados na chamada da função em uma tupla, é que nós não precisamos saber antecipadamente quantos itens irão compor essa tupla, ok? Beleza. Então, agora, para finalizar, nós vamos ver como uma função pode receber, inclusive, alguns parâmetros como chave e valor. Nós vimos que a instrução asterisco aqui é esse símbolo, ele pega os itens informados e transforma em uma tupla. E para recebermos itens do tipo chave e valor, nós usamos dois asteriscos. Então, dois asteriscos, ele vai transformar aqueles itens, né, que nós vamos passar por chave e valor para a função em um dicionário. Nós não vimos como nós recuperamos os dados do dicionário, mas para efeito didático, para a gente saber das possibilidades, nós vamos ver que é possível utilizar esses dois asteriscos para receber todos aqueles argumentos tipo chave e valor, ok? Lembre-se que nós vimos aqui o tipo chave e valor, como nós podemos fazer. Em a identificação na chamada da função, nós dizemos aqui um item posicional, em seguida outros itens do tipo chave e valor. Nós indicamos qual é a variável que vai receber aquele valor e qual é o valor que vai ser atribuído àquela chave ou àquela variável. Tranquilo? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dizendo para o Python, com esses dois asteriscos, que o que ele receber como chave e valor vai ser incluído em um dicionário. Ok? Beleza. Vamos ver aqui então a definição de uma função chamada operações, onde eu tenho dois itens posicionais para serem recebidos, ok? Obrigatórios. Esses itens têm que ser informados. Em seguida, os itens que serão inseridos em uma tupla são itens posicionais, são aqueles parâmetros posicionais que vão ser recebidos pela função, mas vão ser jogados dentro de uma tupla. E por último, o chave e valor, todos aqueles itens, todos aqueles parâmetros, tipo chave e valor, para ele jogar dentro de um dicionário. Tranquilo? A ordem tem que ser essa. Você não consegue receber itens posicionais no fim da chamada da função aqui. Se você tentar fazer isso aqui, ele vai te dar um erro de sintaxe. Você não pode fazer isso. Então, a sequência seria exatamente essa. Você primeiro recebe os itens posicionais, depois os itens posicionais que serão lançados dentro de uma tupla, e por último, aqueles itens chave e valor que ele lançará dentro de um dicionário. Então, aqui ele aceitou a nossa definição da função de forma OK, e ele vai fazer o quê? Imprimir o primeiro número, o primeiro número posicional, em seguida ele vai imprimir o segundo item posicional, a tupla dos demais itens posicionais e o dicionário dos demais itens, que foi informado do tipo chave e valor, ok? Definindo então nossa função, vamos fazer o primeiro teste aqui. Vamos passar para a função operadores alguns números, alguns itens de forma chave e valor e ver o que ele faz. Ele fez exatamente o que foi proposto a fazer, a nossa função. Ela imprimiu o primeiro item posicional, 1, o segundo item posicional. Os demais itens posicionais foram lançados dentro de uma tupla,
ok? E por último, os itens do tipo chave-valor foram lançados dentro de um dicionário. Tranquilo? Então, no caso aqui, nós sabemos que obrigatório somente os itens posicionais. Tranquilo? Então, se eu não informar nenhum outro item na chamada da função, nenhum outro argumento for passado, ele vai fazer também exatamente o que foi solicitado. Ele vai imprimir os itens posicionais obrigatórios, em seguida, ele não identificou nenhum item posicional para ser lançado dentro de uma tupla, e nem tampouco itens do tipo chave-valor para ser lançado dentro do dicionário. Observe então que agora eu tenho uma tupla vazia e um dicionário vazio. Na minha função, caso eu queira processar esses dados em cima desses parâmetros que foram recebidos pela função e eu verificar que a tupla está vazia e o dicionário está vazio, então eu não processo nada sobre esses itens, ok? Mas no caso aqui, os itens obrigatórios eu tenho que passar. Caso eu não passe um deles, ele vai falar que um item posicional requerido está faltante. Então, por lógico, se eu quiser que todos os itens sejam lançados dentro de uma tupla e que não ocorra esse tipo de erro aqui, que está dizendo que um argumento posicional requerido está faltando, eu vou então colocar na minha função que todos os itens, ok? Todos os itens que forem passados aqui serão lançados dentro de uma tupla, ok? Todos os números posicionais passados serão lançados dentro de uma tupla e todos os itens chave-valor dentro de um dicionário. Então, não preciso mais dessa operação aqui, ok? Eu vou imprimir simplesmente uma tupla, perdão aqui, ele está falando que mais números não está definido, é porque aqui, ó, observe que agora eu falei que a minha variável vai chamar números, então não existe mais números, agora existe a variável chamada números, ok? Então, nesse caso, na definição da minha função está correto, e eu vou chamar então a função operações, passando para ela um conjunto de elementos de forma posicional, de 1 ao 5, e dois outros itens, ou mais, pode ser mais itens, ok? De forma chave-valor. Então ele criou uma tupla com todos os itens e um dicionário com os itens do tipo chave-valor. Então agora, se eu colocar aqui, ele está dizendo que a tupla existe, é só o número 12, e o dicionário está vazio. E se eu então não passar nada? Observe que não existe mais a obrigatoriedade de números posicionais. Na definição da minha função, todos aqueles argumentos posicionais vão ser lançados dentro de uma tupla. E se não houver nenhum, eu vai gerar uma tupla vazia e um dicionário vazio. Tranquilo? Não se preocupe se você ficou meio confuso sobre essa questão de tuplas, dicionários e listas, que nós nos próximos vídeos nós vamos trabalhar com esse tipo de coleção no Python e vai ficar bem mais claro alguma coisa que pode ter ficado nebuloso agora, ok? Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba notificações quando forem lançados novos vídeos. Lembrando que nós também vamos lançar alguns vídeos de desafios de resolução de problemas para que a gente possa assimilar um pouco melhor a sintaxe e como trabalhar com Python, ok? E espero você no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido e fique com Deus.